Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula agora é o nosso primeiro projeto prático do curso, da parte de HTML. Então, você aprendeu o básico do HTML e agora para a gente já pegar esse conhecimento que você aprendeu e botar em prática, a gente vai criar um layout do zero, A página está em branco aqui, ó. O HTML, nosso index.html está sem nada. Então, a gente vai criar uma página do zero até ela ficar bonitinha. Tudo bem? Então, beleza. E aí, qual é esse layout que a gente vai criar? Eu separei aqui, na verdade eu criei um layoutzinho básico, tranquilo, para a gente poder criar nessa nossa primeira aula, para botar em prática as coisas que a gente está aprendendo, sem também ficar uma coisa demais, Então, a cada módulo, a cada aula que você for assistindo, a gente vai aumentando a dificuldade até a gente fazer projetos totalmente profissionais. Tudo bem? Então vamos lá. Esse layout aqui, ó, eu criei rapidamente, justamente para essa aula, tá? Então, ó, perceba que é uma página de alguma empresa, de alguma coisa, Provavelmente de roupas, Então, tem a logomarca que primeiro tem um topo, uma barra preta, aqui uma logomarca, e aí a gente tem os botões, do menu. Então a gente tem o botão Home, Sobre, Notícias, Produtos e Contato, E aí tem uma frase de efeito. Então tem outra frase menorzinha que complementa a frase de efeito, Tem um botão, eu vou ter um botão aqui para acessar algum produto específico, alguma coisa do tipo. E eu botei a foto de um carinha fazendo uma pose de vencedor, Então essa foto, ela tem direitos autorais, tudo bem? Então, cuidado se você for usar essa foto fora do curso, é para uso extremamente dentro do curso, tá? Porque ela tem direitos autorais. Inclusive, ó, você consegue ver aqui as marcas d'água na testa do cara. Então, eu só peguei a foto da internet e cortei, mas eu não aconselho que você pegue fotos dessa forma, tá? Isso aqui é só para uso didático. Então, beleza. Continuando, a gente tem aqui outros produtos e aí tem 4 fotos, que eu botei 4 cidadãos aqui, e embaixo a gente tem o rodapé do nosso site, com o nome, empresa, 123 e tudo mais, ok? Então, a gente vai criar agora, a partir do zero, esse site aqui, do jeito que ele está aqui. E para criar ele, antes de a gente começar a meter a mão na massa, criar código e tudo mais, a gente precisa entender como funcionam os layouts, como é que a gente pode, da melhor forma possível, transformar essa imagem, porque é uma imagem, layout.jpg, transformar essa imagem em um site de verdade, em um site real, no navegador. Então, a primeira coisa que a gente tem que notar é que um site, independente de qual seja ele nada mais é do que um conjunto de retângulos com cores diferentes, com coisas dentro, com retângulos dentro de retângulos. Então, aqui nada mais é do que vários retângulos que juntos formam o site. Então, por exemplo, só para você se identificar e se identificando, essa barra preta aqui nada mais é do que um retângulo preto, E aí, dentro dele tem um outro retângulo para os menus. Tem, na verdade, ó, só para você entender, tem a área do site inteira, Que é essa área aqui, ó. Ou seja, não tem conteúdo aqui, nem tem conteúdo aqui. Então, o limite é 1000 pixels. Então, tem 1000 pixels de site aqui. Entendeu? Ou seja, dentro dessa barra preta aqui, eu tenho uma outra barra que tem 1000 pixels e que ela é invisível. Percebe? E aí, ó, dentro dessa outra barra, eu vou ter mais dois retângulos. Um retângulo que vai ficar com a logo e outro retângulo que vai ficar com o menu. Dentro do retângulo do menu, eu tenho outro retângulo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Entendeu? Beleza, fizemos o topo. Agora vamos para cá. A gente tem um retângulo grande, ó, pintado de azul. Depois, dentro desse retângulo, a gente tem, ó, aquele retângulo de 1000 pixels, lembra? Então, ó, o outro retângulo, que é a parte central do meu site. Dentro dele, eu tenho 2 retângulos. Esse e esse. Então, o da direita tem só uma foto, do carinha. E o da esquerda eu tenho
uma frase, outra frase e mais um retângulo, que é um botão, na verdade, né? Com um texto no meio. Beleza. Depois disso, eu tenho aqui mais um grande retângulo, que vai vir, ó, daqui para cá. Dentro dele, eu vou ter o retângulo dos 1000. Dentro do retângulo dos 1000, eu tenho agora, ó, uma área, que é um retângulo branco, com um texto no meio. Depois, eu tenho vários retângulos, um ao lado do outro, ó, com essas fotos aqui. E por fim, eu tenho mais um retângulo azul com um texto no meio. Então percebe que qualquer site que você entrar, no fim das contas vão ser vários retângulos, um dentro do outro, um embaixo do outro, um do lado do outro, que juntos formam o site. Não é simples? Pensando dessa forma? Então beleza. Uma vez que você entendeu essa ideia de que são vários retângulos, agora é só a gente ir criando retângulo por retângulo, de cima para baixo, né? Um site funciona de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, a gente vai criando, descendo e criando e adicionando os conteúdos e tudo mais, até acabar o nosso site. Legal? Então, beleza. Uma particularidade. Quase todos os itens do site dá para a gente fazer apenas com HTML e CSS. Menos essas fotos, obviamente, né? Então, ó, eu separei. Como eu não sei se você vai estar usando o Photoshop, eu já previamente cortei essas imagens aqui. Então, tem a aula passada, né, sobre como cortar no Photoshop. Mas eu não sei se você está usando o Photoshop agora. Caso não, caso estiver usando alguma alternativa, como o GIMP, por exemplo, também tem as mesmas funcionalidades. Mas, para evitar, eu já fiz, ó, o corte de todas essas imagens e botei uma pastinha aqui, ó. Então, o carinha, ó, separado aqui, tá aqui o carinha. Depois, na verdade são só algumas fotos, né? E depois os 4 rapazes aqui que a gente vai botar aqui embaixo, tá? Então, essas são as únicas fotos que a gente vai precisar para fazer o nosso layout. Beleza. Então, primeiro passo, vamos lá para uma vez que a gente já viu, né, o layout, vamos agora para o HTML começar o nosso site. Para começar, antes de qualquer coisa, a gente põe aquela estrutura básica, né, inicial. Então, HTML. Depois, cabeçalho. Então, head e fecha head. E aí dentro a gente põe o título, né? Então, title. E aí o título a gente pode pôr meu primeiro site, por exemplo. Tá? Depois, embaixo do head, a gente põe o corpo do site. Então, body e fecha o body. Então, ó, cabeça e o corpo do meu site. Ou seja, o conteúdo, né, que vai ficar realmente aqui. Então, beleza. Para eu poder adicionar CSS no meu site, você já sabe como é, né? Primeiro vamos criar um arquivo novo aqui. Novo arquivo. E vamos chamar ele de estilo.css. Então, está aqui criado, do zero. Então, criamos ele e agora a gente vai inserir ele aqui. Então, dentro do head, a gente põe link, help, style, sheet, type, text, /css, href, estilo.css. E aí você fecha a tag e está aqui adicionado o seu arquivo CSS. Então, as coisas que você adicionar aqui agora vão fazer efeito no meu site. Beleza? Então, vamos lá. Qual é a primeira coisa que tem no nosso layout aqui? Deixa eu abrir novamente. Começando de cima para baixo. É a barra preta, né? Então, essa barra preta, ela tem 50 pixels de altura. Por que eu digo que tem 50? Porque eu que criei. Mas se você abrir aqui, ó, deixa eu abrir no Photoshop, você consegue fazer o cálculo aqui dela. É só puxar, usar essa ferramentinha aqui, e você puxa de cima para baixo, e aí vai dar os 50 pixels. Ó. H igual 50. Tá? Então, o que é que a gente faz? Como é que a gente cria retângulos no HTML? Com a div, né? Então, ó, div
e aí a gente vai botar uma classe nela. Então, class, vamos chamar de topo, por exemplo. Tá? E dentro dessa div do topo, vamos pegar aqui e ir lá no CSS, e aqui a gente põe as características, né? Então, antes de qualquer coisa, margin 0, padding 0 no body, que ele vai tirar todos os espaçamentos laterais, e depois disso, ponto topo, e aí a gente põe as propriedades. A primeira delas, altura 50 pixels, e o fundo, né? Vamos pegar aqui a cor do fundo no Photoshop. Então, eu pego aqui, clico aqui, e aqui vai ter, ó, 35, 35, 35 é a cor do meu fundo. Do meu não, do fundo aqui do topo do site. Então, a gente põe, ó, background menos color, 2 pontos e 35, 35, 35. Tá? Feito isso, salvei, venho aqui no meu navegador e atualizo a tela. Então, atualizando a tela, pronto. Ele vai aparecer a barrinha preta. Lembrando de um detalhe muito importante. Se você, por exemplo, botar alguma coisa no CSS e vir aqui no navegador, atualizar a página e não aparecer, às vezes o próprio navegador ele faz um cache dos arquivos. Então, para evitar que isso aconteça, sempre que você fizer uma alteração de CSS, por exemplo, quando você vir para o navegador, em vez de você apertar F5, você aperta Ctrl F5, porque ele vai forçar, rebaixar, recarregar todos os arquivos, tá? Se você tiver no Mac, é Command Shift R. Então, atualiza e ele atualiza tudo, todos os arquivos aqui, tá bom? Então, beleza. Temos aqui nossa barra preta já. Qual é o próximo passo? Deixa eu voltar aqui o layout, ó. O próximo passo é a gente fazer aquela barra de 1000, né? Então, todas essas barras aqui, dentro delas, tem a barra de 1000. Ou seja, nesse nosso site, a gente tem 4 retângulos principais, né? O do topo, esse aqui, esse grandão, né, o branco, e esse daqui. Então, 4 principais. E dentro deles, tem um invisível, né, de 1000 pixels. Então, aqui tem um de 1000, aqui tem um de 1000, aqui tem um de 1000. Ok? Então, ó, dentro do nosso preto, vamos criar agora aqui uma outra div, que a gente vai botar apenas 1000 de largura, né? Então, a gente pode chamar ela, por exemplo, aqui de topo int, de interior, ou topo interior, como você queira chamar, tá? Então, temos aqui a nossa div, topo interior. Vamos pegar ela, lá no CSS, ponto topo interior, e aqui a gente põe as propriedades. A primeira delas, e a única, na verdade, né, é uma largura de 1000 pixels. E aí, lembra como eu te ensinei como a gente põe uma div no meio da tela? É com margem alto. Então, margem alto. Porque aí as margens laterais vão ficar automáticas. Consequentemente, ele vai ficar no meio. Porque a margem da esquerda vai ficar do mesmo tamanho da margem da direita. Então, por consequência, a nossa div vai ficar bem no meio da tela. Tá? Então, feito isso, se eu vim aqui e atualizar, obviamente você não vai ver nada porque não tem cor nenhuma a ela. Mas ela está aí e está no meio. Tudo bem? Quer provar se está no meio ou não? Vamos fazer o seguinte. Vamos botar color branco. Ou seja, a fonte, né, a cor do texto dentro dela vai ser branco. E aí eu posso digitar aqui qualquer coisa. E ao atualizar, olha lá. Qualquer coisa. Eu botei no meio. Margem 1000 pixels. Margem alto. Color. Ela está no meio, na verdade. É porque o espaço aqui é pequenininho. Mas ela tá. Se eu botar, por exemplo, 800 pixels de largura, aí ele vai vir, ó, mais para a esquerda. Por quê? Porque vai estar daqui para cá, mais ou menos aqui, o quadrado. Como eu botei 1000,
o nosso navegador aqui ele está com 1000 e alguma coisa. 1024 de largura, então fica só 12 para cada lado. É por isso que a gente quase não vê, né? Mas vamos voltar aqui para os 1000. Então, ó, tá aqui o nosso texto. Beleza. Vamos agora para o próximo passo. Tirar o textinho aqui, que é, uma vez que eu criei a barra preta, criei a barra interior, né? Agora eu preciso criar a barra da logomarca e a do menu, né? Então a da logomarca vai ficar desse lado e a do menu vai ficar do outro lado. Como é que eu faço isso? Com float left, né? Float left e float right. Então, ó, div class logomarca, tá aqui a minha div da logomarca. Então ela, vamos botar aqui, por exemplo, qual é o nome que tá? Logomarca só. Então, logomarca. E aí, nessa logomarca, a gente põe um float left, ou seja, vai ficar grudado na parte esquerda, né? E vamos botar um font size, que é o tamanho da fonte. Vamos botar grandão, 24 pixels. E aí, atualizando a tela, tá aqui, logomarca o nome. Tá bom? Se eu quiser botar ele centralizado verticalmente, eu posso fazer assim, ó, line height 50, ou seja, o tamanho da altura da linha é 50 pixels. Então a linha vai ficar daqui até aqui, ou seja, daqui até aqui. E aí o texto fica no meio, ó. Ok? Beleza. Feito isso, vamos agora, tá com float left, né? Vamos agora botar a nossa segunda div. Então aqui embaixo dela, class menu, nossa div do menu. E aí a nossa div do menu automaticamente vai ter um float right, porque ela vai ficar lá do outro lado, tá bom? Então, ó, se a gente botar aqui, vou botar alguns pontinhos para a gente visualizar, né, onde é que tá. Então, ó lá, vai ficar aqui desse lado. Então, logomarca está aqui e o nosso menu vai ficar aqui, quando a gente criar ele, né? Que é o próximo passo agora. Criamos a logo, vamos criar agora esse menu aqui. Como é que a gente cria ele? Existem várias formas de você criar um menu, mas aqui a gente vai fazer a melhor prática, tá? A forma mais indicada para você fazer, a forma mais usada na prática nos sites profissionais para você fazer, que é usando listagem. Parece estranho, né? Mas você vai entender. Olha só. Vamos criar aqui o nosso menu. O L. E dentro a gente põe li com cada um dos menus. Então, por exemplo, home, li. Quais são os menus que tem? Home sobre notícias, produtos e contato. Então, sobre notícias, produtos e contato. Tá? Se eu fizer do jeito que está aqui e vir só atualizar a página, ó, vai ficar meio sem sentido, né? Um embaixo do outro aqui e tal, com essa bolinha. Então agora a gente personaliza com o CSS. Como é que a gente faz? Ó. Ponto menu, o L, vai ter margin 0 e padding 0, para a gente tirar todas as margens que ela tiver. E list style vai ser none, ou seja, esse list style basicamente é a bolinha, tá? Então a gente vai tirar essa bolinha daqui e tirar todo e qualquer tipo de espaçamento entre os textos. Feito isso, eu posso repetir a mesma coisa para o li, para cada li, ou eu posso botar uma vírgula aqui e botar menu li. Que aí ele vai aplicar, ó, a mesma coisa nesse e nesse. Tá? Então deixa eu só dar um enter aqui para a gente ficar mais em cima na tela aqui. Beleza.
atualizando a tela, ó, a bolinha sumiu, os espaçamentos, ó, todo mundo grudou um embaixo do outro e tudo mais. Beleza. Agora, o próximo passo é a gente fazer com que uma fique do lado da outra, né? Então, para isso, ó, menu ali, float left. Uma vai ficar ao lado da outra. Então, ó, tá aqui, tudo um do lado do outro. Depois, a gente precisa dar um espaço entre um e o outro, né? Para dar um espaço é com merging ou com padding. No nosso caso aqui, vai ser com padding. Já explico você o porquê. Então, padding left, ou seja, o espaçamento na esquerda de todos os botões vai ser de 10 pixels. E padding right, o espaçamento na direita, vai ser de 10 pixels. Então ele vai dar 10 pixels de espaçamento na esquerda e na direita. Então, ó, atualizando, ó lá, fica aqui já com um espaçamentozinho. A gente pode até aumentar se quiser. E agora, como é que a gente faz para ficar verticalmente alinhado, né, centralizado? Do mesmo jeito que a gente fez com a logo. Então, ó, line height 50. Então, ó, atualizando, ficou certinho aqui. Tudo bem? Só perceba que a gente tem, ó, um errinho de acentuação aqui. Tá no Tastias, com uns caracteres loucos aqui. Então, para ajeitar isso, vamos aqui no HTML e dentro do cabeçalho, dentro do head, a gente põe isso aqui, ó, meta char set UTF-8. Tá? Fazendo isso, ele vai transformar o texto e aí, ó, notícias agora fica certinho. Tudo bem? Beleza. Criamos a primeira etapa aqui do nosso processo. Vamos agora fazer com que, ó, ao passar o mouse, fique esse azulzinho aqui, né? Que aí fica legal. Passou o mouse em home, fica o azulzinho. Passou o mouse em sobre, notícias, produtos, etc. Fica esse azulzinho para dar o tchan, né? Então, para a gente dar o tchan aqui, primeiro vamos reduzir essas fontes que estão muito grandes para esse menu. Então, ó, font size, vamos botar 14 pixels para testar e agora ficou melhor. Por fim, a gente pode fazer o seguinte também, ó. Todos os elementos, e a gente põe um asterisco, todos os elementos do meu site vão ter uma mesma fonte. Então, ó, font family Arial. Certo? Então, ó, ao atualizar, todas as coisas agora que tiver dentro do site vão ter a fonte Arial. Ok? Então, beleza. Menu aqui, tudo bonitinho. Vamos fazer agora o passar do mouse desses menus. Então, ó, menu li hover, que é quando passa o mouse, né? Passou o mouse, background color, e esse azul, vamos ver no Photoshop que azul é esse. 3480 C1. Então, vou copiar e a gente põe aqui. Então, passou o mouse, hover, background color vai ser esse aqui. Ao atualizar a tela, ó, passou o mouse, ficou legalzinho aqui. Se você quiser botar, por exemplo, ou aquela mãozinha, né, indicando que é um link, quando você linkar, automaticamente ela é botada. Mas, se você não quiser linkar, que a gente não vai fazer links aqui nesse projeto, a gente pode fazer simplesmente isso aqui, ó, no li, cursor, pointer. E aí, ao dar F5, quando eu passar o mouse, ó, ele já fica com uma mãozinha indicando que é um link. Legal? Então, ó, passou o mouse em sobre, notícias, produtos, ele fica com o azulzinho. Beleza? Legal.